Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Muito prazer de retornar nessa casa. Trago um abraço para o Sul para todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Reis, trabalhador da doutrina espírita há 21 anos e frequentador e trabalhador também do Centro Espírita Antônio lá em Paraíba do Sul. O tema de hoje é muito importante para nós. Estava acompanhando a leitura do nosso irmão Sérgio, que estava falando sobre fé, e todos nós sabemos que somos espíritos que estamos em processo de evolução, e acredito que muitos de nós estivemos há 2000 anos atrás junto com Jesus, e lá naquela época tivemos contato com as lições do Evangelho, e no passar desse tempo a nossa fé continua vacilante. E é justamente por falta de fé, por falta de conhecimento da espiritualidade, que nós somos vítimas da obsessão, esse flagelo invisível que atormenta tantas pessoas e que fazem que muitos estejam hoje sofrendo nos manicômios, com depressão, com todo tipo de perturbação, sem saberem o que é. E acabam alguns procurando uma casa espírita e muitos conseguem uma melhora e outros estão por aí sofrendo. Mas nós que estamos no movimento espírita, nós temos a oportunidade de conhecer um pouco desse assunto. Então vamos lá. Para nós entendermos um pouco sobre a obsessão, é importante falarmos sobre 3 assuntos que estão ligados: a influência espiritual, a mediunidade, para chegarmos na obsessão. Aí eu pergunto aqui, entre vocês, existe algum médium aqui? Oi? Todos são médiums? Não há dúvida? Isso aí. Se todos somos médiums, é porque todos nós, seres humanos, sentimos a influência dos espíritos. Só que esse jeito de sentir, a maioria não sabe o que está sentindo, não sabe o que é, não é? E aí que está o perigo. E é justamente aí que entra o estudo da doutrina espírita, que é para nós entendermos como isso funciona. Sentimos a influência dos espíritos porque todos nós temos mediunidade. E se todos nós temos mediunidade, por consequência, podemos entrar no processo de obsessão. A questão fundamental para todos é a questão 459 do Livro dos Espíritos. É um desses livros que está aqui, eu já vi que é o Livro dos Espíritos. É um desses aqui. O Kardec, ele fez a seguinte pergunta aos espíritos superiores, como vocês estão vendo: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Uma pergunta direta, sem rodeios. E ele fez direcionado a todo e qualquer tipo de espírito, seja espírito evoluído, espírito atrasado, ou seja, todo e qualquer tipo de espírito. A pergunta ela é bem genérica e a resposta é surpreendente. Olha a resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário e de regra são eles que vos dirigem. Então, se todos nós que frequentamos a doutrina espírita tivermos essa pergunta e essa resposta em mente, nos momentos difíceis, naturalmente iremos refletir um pouco o que pode estar acontecendo. Porque se eles dizem, os espíritos superiores, que de regra são eles que nos dirigem, significa que nós estamos cercados por esses irmãos desencarnados. As informações que nós temos é que a população de desencarnados é cerca de 21 bilhões, não, total, acho que é 7 bilhões e pouco de encarnados, fazendo um total em volta da Terra de 21 bilhões. Então, eles estão em toda parte. Eles estão realmente nos influenciando. Como nós estamos aqui nesta encarnação, mas temos um passado, naturalmente cometemos erros, praticamos crimes, e esses irmãos, por ignorância, por desconhecerem o perdão, eles vêm fazer o quê? Quem lê os romances da doutrina espírita? Eles vêm cobrar.
Eles querem, para quem participa de reunião mediúnica, lá é falado, né, os médicos que participam, que eles vêm exercer a justiça, mas ao jeito deles, porque eles percebem que a justiça de Deus é muito demorada, é muito lenta. Então eles querem acelerar esse processo que acaba se transformando numa vingança. E eles também, por ignorância, acabam se comprometendo também. Não é? Então, é isso que acontece nessa questão da influência, da mediunidade e da obsessão. E o Kardec, no livro dos Médiuns, só para esclarecer um pouco mais da mediunidade, olha o que é que ele diz. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Essa faculdade é que a gente é homem. Então, ele está querendo dizer, embora tenha usado a palavra homem, que é inerente a todos os seres humanos. Todos nós, né, sentimos isso. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Aqui nessa parte que está sublinhada, ele vai entrar no conceito de mediunidade ostensiva. O que é a mediunidade ostensiva? É aquela pessoa que tem uma mediunidade mais aflorada do que as outras. São aqueles, os videntes, os que fazem a psicografia, a psicofonia, aqueles que são capazes de ouvir os espíritos. Esses são os médiuns ostensivos. Aí continua. Todavia, usualmente assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. A gente lembra aqui alguns médiuns que nós conhecemos, mais famosos, Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, né? Eles têm uma mediunidade muito desenvolvida, tanto na evidência, na audiência, na psicografia, na psicofonia, né? No caso deles, a gente vê que ela é muito bem caracterizada e tem uma grande intensidade na mediunidade deles. O que então vai depender de uma organização mais ou menos sensitiva. Ele está querendo dizer o seguinte, que o ser humano, quando reencarna, ele já vem predisposto a essa situação e, num determinado momento da vida, aquilo vai aflorar. Não é? Agora, eu vou passar aqui o conceito de obsessão do Allan Kardec e, logo em seguida, eu vou passar um vídeo que vai esclarecer o primeiro tipo de obsessão, segundo Allan Kardec, que é a obsessão simples. Então, vamos para o conceito. Olha o que o Kardec fala sobre o conceito de obsessão. Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Por que está sublinhado alguns espíritos? Porque para exercer a obsessão tem que ser um espírito atrasado, um espírito vingativo. Né? Porque se for um espírito evoluído, ele vai exercer a obsessão sobre alguém? Não, porque ele vai respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Ele é uma pessoa que ele compreende bem, que ele é capaz de perdoar, de entender, então ele não vai perturbar ninguém. Então, para esse domínio ser exercido, tem que ser por alguns espíritos realmente ainda atrasados, sobre certas pessoas, que é a maioria da população da Terra, que são as pessoas que desconhecem o que está se passando, como é que isso funciona, os pensamentos vêm, ela é incapaz de identificar se aquele pensamento é dela ou se é de um espírito desencarnado que está sugerindo aquela ideia, e por desconhecer esse mecanismo, a pessoa acaba tomando esse pensamento que chega como se fosse seu, e a partir daí dá vazão àquele pensamento e vai começar a agir conforme esses pensamentos. É assim que a coisa funciona, não é? Então vamos agora passar aqui rapidamente um vídeo sobre obsessão simples, que é um fenômeno que ocorre com a maioria das pessoas. Vou buscar aqui. Oi? Não precisa não, só a imagem eu vou coisar aqui. Onde é que está? Só poder só fechar um pouquinho a cortina. Não sei se
pessoal vai conseguir ver bem aqui. Aqui é um vídeo que está na internet. Está passando por quê, tá? Porque ele não está entrando aqui. Deixa eu fechar aqui para ver se ele entra. Fechar tudo. Acho que agora está. Esse vídeo está disponível no YouTube. Ele vai representar uma situação que é muito comum no nosso dia a dia, do consumo de bebida alcoólica. E aqui no caso ele se dá dentro de uma residência. O jovem vai entrar, o jovem não, já uma pessoa de uma certa idade, deve ter uns 30 e poucos anos, não sei. Vocês vão ver o vídeo. Ele entra em casa e lá na casa há um obsessor ali. O obsessor está sentado no sofá. Ele entra na residência, naturalmente não percebe a presença do obsessor. O obsessor vai atrás. Ele começa a conversar com a esposa e o obsessor está atrás, já emitindo pensamento. Ele está querendo dizer que quer beber, eu quero beber. Oi? Não, está sem som dele, fica baixo. Então ele está conversando normalmente como nós fazemos em nossa casa. Está ali conversando com a esposa. Mas o espírito obsessor está ali aguardando a oportunidade. Ele vai novamente à geladeira, pegar uma fruta. Ele está falando, pega a cerveja, pega a cerveja, pega a cerveja. Ele hesita e pega a cerveja. Por quê? Porque ele acha que o pensamento é dele. Olha como é que o espírito bebe junto com ele. Isso daí é relatado nas obras de André Luiz. Ele bebe junto. Por isso que a pessoa bebe mais, porque chega um de cada vez, um obsessor de cada vez, né? E assim funciona. Ele ia comer uma fruta e trocou-se pela bebida. A esposa diz que vai sair e convida o marido para sair. Aí ele diz que vai ficar sozinho em casa. Olha só. Aí ele fala, não, vou ficar aqui sozinho. Olha lá, ele está sozinho? Ele não está sozinho. Esse é um vídeo que representa o fenômeno da obsessão simples, que é o mais comum de acontecer conosco. Que é o mais comum de acontecer conosco, para vocês entenderem como é que esse processo ocorre. Aquilo ali é dentro de um ambiente familiar. Imagina num ambiente de bar. Como é que não é? Na verdade, é o que nós sabemos o que ocorre. E isso no ambiente familiar. O grande detalhe, para vocês perceberem, é que a pessoa, ela é usada pelo obsessor pela própria brecha que ela abre. Porque aquele jovem, ele já tem o hábito de consumir a bebida alcoólica. Então, se um obsessor chega para ele e fala, vamos beber, ele vai achar que a ideia é sua, é dele. E aí ele vai. Se o obsessor fala para ele, vamos usar droga, mas só que ele não usa droga, ele não vai captar aquela mensagem, ele vai ignorar. Porque não faz parte dele. Então, os obsessores se aproveitam das nossas brechas, é do nosso comportamento, das nossas tendências, dos nossos gostos. Se nutrimos ódio por alguém, eles vão apenas insuflar aquele ódio. E por aí vai, não é? E por aí vai. Então, a gente deu o exemplo da obsessão simples, segundo Kardec, ele deu essa denominação, ou simples influência moral.
E ela se dá, como nós vimos no nosso dia a dia, baseado em quê? Na falta de vigilância em nossos pensamentos, em nossas atitudes. E a gente vai lembrar sempre daquela questão que eu falei no início, que é a questão 459. Como é que esse processo ocorre? A obsessão simples é a parasitose comum em quase todas as criaturas, uma vez que se manifesta pela simples influência moral. Foi justamente o que aconteceu no vídeo. Sem perceptíveis sinais exteriores. Quem consome bebida alcoólica em casa deixa algum vestígio que está sendo obsediado? Não. Quem se senta a uma mesa de bar com os amigos para consumir bebida alcoólica deixa algum vestígio, algum sinal que é um obsediado? Não. Porque é um comportamento aceito na nossa sociedade. Então, está tudo bem. Mas só que esse comportamento, com o passar do tempo, pode levar a pessoa a quê? A um processo de obsessão mais grave, que é a subjugação, que nós vamos ver mais à frente. E aí, quando a gente vê, né, nossos irmãos caídos pela rua, todo urinado, passando todo aquele tipo de vexame, é quando já chega num estágio que o obsessor toma conta mesmo e aí complica. Aí fica difícil. Aí eles continuam. Quando as criaturas, sob o jugo da obsessão simples, dormem, encontram-se com seus afins. Eu acredito que todos devem saber que no momento do sono, nosso perispírito, né, ele se desprende do corpo e nós vamos estar em toda parte que quisermos. É o que ele está falando aqui. Dormem e encontram-se com seus afins, encarnados ou não, com os quais se identificam recebendo a mais ampla carga de necessidades falsas. Então, se eu sou, por exemplo, um encarnado viciado em álcool, droga, sexo, por exemplo, quando eu vou dormir, o meu espírito vai para esses lugares onde esses desequilíbrios estão ocorrendo e lá eu fico. Aí, quando eu desperto, aí o que ele está falando, quando despertam, trazem a mente atribulada, tarda, sob incômodo cansaço físico e psíquico, encontrando dificuldade para fixar os compromissos e lições edificantes da vida. Por isso que Jesus falou, orar e vigiar, para não entrar em tentação, que é o sinônimo de obsessão. A tentação era justamente nesse sentido que ele estava falando. Oração e vigilância, para evitar esse tipo de problema. Como se dá o processo? Primeiro vem a recepção da ideia perturbadora, que a gente viu no vídeo. Ele recebeu a ideia perturbadora, que é o efeito da simples influência, ou sintonia. Por quê? Sintonia, porque ele tem o mesmo gosto que o desencarnado. Então facilita. Vai haver um intercâmbio mental, como nós percebemos, e os reflexos no comportamento. Ele vai acabar fazendo o uso da bebida alcoólica. Agora nós vamos entrar nos dois tipos mais graves de obsessão, que é fascinação e subjugação. Como nós vimos no primeiro, é a parasitose comum em todas as pessoas. Todos nós, se não já passamos, estamos passando por um processo de obsessão simples. Não é grave, mas ele ocorre. Ele não é grave, mas ele pode avançar, vamos assim dizer, para esses dois aqui. E são os mais graves, a fascinação e a subjugação. Qual é a brecha moral para que uma pessoa seja vítima de fascinação? É o orgulho. As pessoas orgulhosas, vaidosas, são as pessoas que são vítimas de fascinação. Aí onde é que nós podemos pegar exemplos disso? Leiam as obras de André Luiz. Lá vocês vão ver inúmeros relatos desses casos de fascinação. Algumas obras de Joana de Ângeles e quase todas de Manuel Filomeno de Miranda, que trata muito da obsessão. Na subjugação, nós vamos ver depois que a brecha moral de uma pessoa ser subjugada é a culpa. A gente vai ver depois. Então vamos começar agora
com o exemplo da fascinação, eu vou ler um texto aqui, tirado do livro de André Luiz, que se chama Ação e Reação. Ele vai retratar um caso nesse livro, era o seguinte: 3 irmãos estavam em discórdia a respeito do que eles iriam fazer sobre os bens que o pai desses 3 irmãos deixou. Não entravam num acordo esses 3 irmãos. Vamos dizer assim, o irmão A tinha um pensamento e o irmão B e o irmão C tinham um pensamento diferente do irmão A. Aí não chegaram a um consenso. Eu vou apenas resumir a história por causa do tempo. O que o irmão A fez? Para resolver o problema, ele deu numa bebida, uma substância, tipo um sonífero, convidou esses outros 2 irmãos para com ele ir de barco para fazer um passeio nas aguadas que havia naquela região. Quando ele percebeu que o sonífero já estava fazendo efeito, que eles já estavam bem sonolentos, ele vira o barco e os 2 irmãos morrem afogados. Qual a consequência disso? Ele ficou com tudo, né? Porque os 2 irmãos morreram, ele ficou com todos os bens da herança. O tempo passa, ele tem um filho, só que ele desencarna. Esse filho acaba ficando com o quê? Com tudo. Porque ele desencarnou, os outros 2 já estavam na dimensão espiritual e esse filho ficou com tudo. Só que o filho, pela história, ele assimilou bem o comportamento do pai. Quer dizer, o comportamento não, o mau exemplo do pai, a cobiça, o egoísmo, né, pelo dinheiro. E ele, o que ele fez? Ele foi cada vez mais protegendo aquela herança e fazendo com que ela aumentasse cada vez mais. A partir daí, os 2 tios dele, que haviam desencarnado lá naquele acidente, começam a um processo obsessivo em cima desse sobrinho, se valendo de qual brecha moral dele? Da fixação mental sobre o controle dessa herança. Ele tinha uma cobiça tão grande, né, sobre aqueles bens, que ele acabou favorecendo esse processo de obsessão desses desencarnados, que iam fazendo com que ele alimentasse cada vez mais aquilo, cada vez mais. Porque a gente pensa assim, pô, mas será que ele não está fazendo bem? O cara está prosperando cada vez, mas não está fazendo, porque ele vai desencarnar e aquilo vai ficar. Aquilo é apenas uma ilusão. E ele vivia naquilo, né? E ele alimentando cada vez mais aquilo. Então, narra o livro que eles foram conversar com esses 2 obsessores para poder pesquisar e entender como é que era esse processo de influenciação. Como é que eles faziam isso? E a gente pega o livro, eu peguei aqui o texto, vocês vão perceber que os obsessores vão dar uma aula de doutrina espírita, e os termos que eles vão falar aqui, talvez muitos de vocês não conheçam, de tanto conhecimento prático da obsessão que eles tinham. Então eles começam assim: sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Aí vocês vão dizer, escolas de vingadores? Sim, na dimensão espiritual é comum que os espíritos que se sentem prejudicados se reúnam para formar grupos de ajuda recíproca, de como nós vamos conseguir exercer a vingança. Então lá existem as escolas de vingadores, onde os mais experientes ensinam aqueles menos experientes, mas só que tem um preço que se paga, não é um preço em dinheiro, é um preço de troca de favores, é isso que ocorre. Ele fala lá, sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos nós possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos nossos interesses mais íntimos. Então ele está querendo dizer o seguinte, esses desejos, esses pensamentos, essas ideias que nós temos no nosso dia a dia, sempre há um que prevalece sobre todos, que é o mais importante para cada um de nós. E muitas das vezes nem nós conhecemos qual é esse desejo. Por isso, além dos pensamentos vulgares
que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Isso são os obsessores falando, olha só. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Olha só, os obsessores sabiam tudo isso. E nós aqui, e eles lá. Por isso que Jesus dizia: orai e vigiai. Não é? Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos corrigir ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. É aí que o fascinado cai, porque o fascinado é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa vaidosa, teimosa, não é flexível, ele se acha o dono da verdade, apenas a opinião dele que está correta, a das outras pessoas não importam. E com esse tipo de comportamento, ele abre a brecha para esse tipo de influência, favorecendo que essa influência produza uma fixação mental, uma maneira de pensar enrijecida. E a partir dali, ele se torna uma vítima fácil na mão desses obsessores. Né? Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir, entidades outras que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, a falta de tempo, criar as telas que desejamos, com vistas a fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas pelo seu próprio reflexo. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. De mim mesmo, aqui vem o espírito, comentando, de mim mesmo achava-me perplexo. Nunca ouvira um verdugo aparentemente vulgar, com tanto conhecimento e consciência de seu papel. Figurava-se-me assistir a um curso rápido de sadismo mental extravagante e frio. Silas, o mais treinado do que eu, no trato com os amigos daquela condição, não exteriorizou qualquer sentimento de pesar ou assombro na fisionomia serena, entremostrando, porém, grande interesse em torno da preleção, considerou: indiscutivelmente, a exposição é perfeita. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos, os céus ou as esferas superiores,
são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados. E o inferno, reticências, né? Aí o obsessor conclui: o inferno é o reflexo de nós mesmos. Então nós percebemos aqui, com essa leitura extraída do livro Ação e Reação, a importância da oração e da vigilância pregada por Jesus há 2000 anos atrás. Esses processos aqui, aparentemente assustador, mas eu não fico assim, vamos dizer, preocupado de divulgar isso aqui, porque em alguns lugares eu já ouvi relatos de pessoas ficarem assustadas, porque isso aqui está à venda nas bibliotecas espíritas, nas livrarias. Esse livro está à venda para todos. Então, isso daqui tem que chegar ao conhecimento das pessoas, porque esse tipo de problema é grave, e está ocorrendo e nós não estamos percebendo. Como é que os nossos inimigos estão trabalhando? De que forma? Então, se nós conhecermos a maneira que eles trabalham, estudando os livros da doutrina, que são muitos, as obras de André Luiz tem vários livros, tem Ação e Reação, que trata de a parte da mediunidade, tem também nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, dentro da obra de André Luiz. Temos também Tormentos da Obsessão, Grilhões Partidos, Párias em Redenção, Dramas da Obsessão, Nos Bastidores da Obsessão, vários romances que tratam detalhadamente desses processos. Agora, se nós que somos espíritas estamos buscando alguma coisa, não formos até esses livros, para estudar e entender o processo, nós continuaremos sendo vítimas igual ao caso do vídeo, porque não vamos entender e não teremos condições de nos proteger, né? Então vamos agora passar para a subjugação, que é considerada também por Kardec um tipo de obsessão grave. Mas só que entre a subjugação e a fascinação, o próprio Kardec diz que a fascinação é considerada a mais grave. Por quê? Na fascinação, se você chegar para uma pessoa que está com uma ideia fixa e tentar demovê-la daquela ideia, você vai conseguir? Não vai. Porque ele acha que ele está certo. Então não adianta. Por isso que é difícil. Nem o encarnado, nem o desencarnado, um espírito protetor consegue. Porque ele está com uma ideia fechada sobre aquele assunto que tem que ser dessa forma. Então, não vai conseguir tão cedo resolver o problema. Por isso que ela é considerada a ideia mais grave, a obsessão mais grave. O Kardec fala que, devido à dificuldade, se você conseguir ajudar para que da fascinação se transforme numa obsessão simples, já é um grande passo. Mas devido a essa questão da fixação mental, fica difícil, porque o fascinado é orgulhoso, ele é teimoso, não é? Olha o que nós temos aqui sobre a fascinação. A fascinação é influência sutil e pertinaz, traiçoeira e quase imperceptível, que espíritos vingativos exercem sobre o indivíduo. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do indivíduo e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar. Ou seja, a pessoa que perdeu o bom senso devido à fixação sobre alguma coisa. Ele não tem mais a capacidade de julgar que as outras pessoas têm. Ele paralisou aquilo e acabou. Aí é que está o grande problema. Agora, na subjugação, não é isso que ocorre. O subjugado, ele tem a capacidade de julgar ainda tranquilo. O problema é que o subjugado, ele não tem forças para resistir à pressão obsessiva e se entrega. Aí que está a diferença da subjugação. Aí ele continua: o encarnado fascinado não se considera enganado. Como é que você vai resolver isso? Ele está certo? Ele não se considera enganado? E fica difícil. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o abuso do que escreve ou fala, mesmo quando este salta aos olhos de todos.
A ilusão pode chegar ao ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Kardec nos alerta que a fascinação é mais comum do que se pensa. Eu acho que muitas pessoas conheceram o Henri Cristo, né? Lembram do Henri Cristo? O que o Henri Cristo dizia? Que ele era Jesus Cristo. Ele já desencarnou. E adiantava dizer para ele que ele não era Jesus Cristo? Não. Então, que questão? Ele vai desencarnar, vai chegar no mundo espiritual dizendo que é Jesus. Durante quanto tempo? Deus não tem pressa. Um dia, a situação vai se resolver. Isso é um exemplo grave de fascinação. A pessoa tem uma fixação sobre um assunto e acabou e não se discute. Mas olha só, a gente está dando aqui exemplos graves. Você pode estar fascinado por outras coisas, pelo futebol, pela religião, não é? Você tem uma religião, só a sua religião que é a boa, as outras não prestam. Eu estou salvo e vocês não estão. Isso é a fascinação da religião. Tem a fascinação na política. Só o meu partido político que tem as ideias salvadoras para o país. Os outros países, os outros partidos não têm. Vamos combatê-los porque eles estão errados. É a fascinação na política. A fascinação no futebol leva a quê? Morte nos estádios, confusões, né? E por aí vai. Então a fascinação é quando você cria uma ideia sobre qualquer assunto e não abre mão do seu ponto de vista e é capaz de lutar, de matar às vezes para defender aquela ideia. Isso é fascinação, ok? Então agora nós vamos entrar na subjugação, que também é considerado um tipo grave, mas que há condições de você ajudar o subjugado. Por quê? Porque o subjugado se reconhece um necessitado. Só que existe só um problema. Ele não tem forças para sozinho sair daquela situação. Pegando o exemplo do vídeo, é aquele caso do alcoólatra inveterado que diz assim: eu quero beber, eu quero parar de beber, mas eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Aí no dia seguinte ele está bebendo. Aí ele chega em casa, chora, se arrepende, pede desculpa a todo mundo. Aí no dia seguinte ele está bebendo. Esse é o subjugado. Ele reconhece que o comportamento é prejudicial, mas ele não tem forças. Por que ele não tem forças? Porque ele traz no seu inconsciente a culpa. É a culpa que favorece o quê? A sintonia com o seu obsessor. E essa culpa, como ela está no inconsciente, ela vem de quê? Vem de outras encarnações. Na verdade, vem de outras encarnações. E o obsessor, ele se aproveitando da vítima, que sabe que tem culpa, e quando essa vítima, no desdobramento, se encontra com o obsessor, isso ocorre, o obsessor atormenta cada vez mais, e ele, sabendo que o obsessor está ao lado, está presente, mas não percebe, ele se vê na iminência de sofrer algum tipo de, vamos dizer assim, de um... Como é que eu vou explicar para vocês? Ele cria um quadro de ansiedade, porque ele acha que a qualquer momento vai acontecer uma desgraça com ele, porque ele, no inconsciente, ele sabe que o obsessor está ao lado. E todo aquele desequilíbrio favorece a pressão do obsessor. E a gente sabe que, eu até coloquei aqui, muitos casos de depressão ocorrem por isso, que podem levar uma pessoa ao suicídio também. E o Divaldo Pereira Franco conta um exemplo no YouTube de um filho dele, né, que durante o desdobramento do corpo no sono, do perispírito, esse filho adotivo do Divaldo se dá diante com o obsessor. E ele reconhece. E aí ele volta para o corpo, com medo. Mas só que aí surgiu um problema, ele não conseguia mais dormir, porque ele sabia que se ele dormisse,
ele ia encontrar com o obsessor. Aí ele começa a ficar com insônia, não dorme mais. Aí se a pessoa não tem um recurso espiritual para receber ajuda, o que? Para onde ela vai? Vai para o médico. Aí o médico vai dar o quê? Um remédio. Só que daqui a pouco o remédio também não consegue mais fazer efeito, porque ele não quer dormir, é o espírito que não quer. Então a pessoa fica naquela dependência do remédio, não dorme, ele vira uma loucura e a pessoa acaba chegando num estado de depressão, e esse obsessor pode sim fazer todos os esforços para levar essa pessoa ao suicídio. Então Divaldo tem um exemplo desse, não é? Que está no YouTube contando essa história. Então, como é que nós podemos ajudar uma pessoa que está subjugada? Aí nós vamos entender um caso contado no livro Boa Nova, onde um dos apóstolos perguntam a Jesus: Senhor, vossas palavras são sempre sábias, entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando seu império se estabeleça nas almas? Pega essa expressão e vê se não encaixa com o que o Kardec falou. Quando o seu império, quando o seu domínio se estabeleça nas almas. Eles estão falando de obsessão, com outras palavras, né? Um dos apóstolos. E feita essa pergunta, por quê? Porque Jesus conseguia afastar as entidades das sombras que estavam atormentando aquelas pessoas, estavam subjugando aquelas pessoas, mas eles não conseguiam. Mas é óbvio, né? Jesus é Jesus, é um espírito de luz, um espírito perfeito. A sua ascendência moral, só em chegar perto, eles já afastavam. E eles eram um de nós, igual a nós naquela época. Estavam começando, então não tinham condições, não sabiam como fazer isso. Aí vem a resposta de Jesus: para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo esse o objetivo da tua vida. O que Jesus está falando para ele? Hoje nós entendemos que ele está falando de reforma íntima. É o que Jesus está falando. Tem que haver o que? Uma mudança de hábito, você deixar para lá o homem velho e fazer surgir um homem novo, né? Moralizado, para que você possa ter alguma ascendência moral sobre essas entidades das sombras. Aí ele continua: só a luz do amor divino é bastante, no sentido de ser suficientemente forte para converter uma alma à verdade. Então Jesus está querendo dizer isso: basta a luz, uma entidade iluminada, moralizada, que se apresente diante de um quadro de subjugação, isso já é suficiente. Por quê? Ele conclui aqui, ó: já viste algum contendor da terra convencer-se tão só pela força das palavras do mundo? Aí a gente vê aqueles filmes de exorcismo, né? Onde os padres tentam de toda forma resolver um caso de subjugação e não conseguem. É isso aqui, as forças das palavras do mundo não adianta nada se o padre, ele, por exemplo, ele não for uma pessoa moralizada. Nem precisaria das palavras, bastaria a própria presença dele. Se fosse uma pessoa moralizada, ele conseguiria resolver. É isso que ele está querendo dizer. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. Aí eu grifei essa aqui porque essa aqui é importante. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando longos discursos. Para quem já viu os filmes que contam a história de Jesus, para quem leu o Evangelho, vocês já viram em algum momento Jesus ficar blá 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 para convencer e resolver o problema? Não. Jesus resolvia rapidamente.
mandava a entidade se afastava, aí falava com a pessoa, levanta-te, né? E assim ele resolvia. Ele não perdia tempo, porque não precisava. Que é justamente isso. A iluminação, ela é eficiente, é o suficiente para economizar as energias com um longo discurso. A própria presença dele já era suficiente para resolver. E nesse caso aqui, tem um exemplo, alguém que já leu Paulo e Estevão? Já, né? Então, para quem já leu Paulo e Estevão, ou para quem não leu e conhece a história, quando Paulo, se dirigindo a Damasco para prender o Ananias, né? Paulo naquela época era o perseguidor dos cristãos, estava chefiando uma expedição para ir a Damasco prender Ananias. Quem era Ananias? Era um senhor idoso, né? Que estava fazendo o movimento do cristianismo naquela época e foi o responsável pela conversão de Abigail, que era a noiva de Paulo de Tarso. Só que Abigail faleceu após a morte de Estevão, num apedrejamento conduzido por Paulo, e Paulo ficou revoltadíssimo porque ele perdeu a sua noiva para o carpinteiro, como ele se referia a Jesus, né? Aquele obscuro carpinteiro, como ele fala no livro. Então ele consegue alguns documentos e vai até Damasco em busca de Ananias, para prender Ananias. Só que quando ele está chegando um pouquinho antes, Jesus aparece para Paulo. Ele, sem entender o que está acontecendo, ele cai do camelo no chão, olha para frente, aquela luz que parecia um sol. Olha a luz que a gente está falando aqui, ó. Jesus era a luz. Então ele vê uma luz imensa diante de si e, sem entender nada, Jesus fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha a pergunta. Aí ele pergunta: quem sois? Aí Jesus fala para ele: eu sou Jesus. Aí a partir dali, naquele momento, ele caiu a ficha. Ele viu que realmente ele estava equivocado. Olha o que ele está dizendo aqui. E a luz ilumina, dispensando um longo discurso. O bate-papo entre Jesus e Saulo é rápido. É só isso. Aí ele pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Jesus não responde, não diz o que tem que fazer. Ele apenas fala assim: entra na cidade e lá te será dito o que tem que fazer. E acabou. Ali Saulo estava, vamos dizer ali, o momento culminante da transformação de Saulo. Ele, depois daquela visão de Jesus, ele fica cego durante 3 dias. Aí depois Ananias vai até ele, aplica-lhe um passe e restabelece a visão de Saulo. Aí nós percebemos o quê? Que a luz ilumina, dispensando longos discursos. Então, para que nós possamos ajudar um irmão que está subjugado, um irmão desse, nós precisamos ter ascendência moral para poder ajudar um subjugado. Você vai aplicar um passe, se você tiver essa ascendência moral, e você vai conseguir resolver. Mas se você não tiver, você não vai conseguir. Mas isso não quer dizer que você, resolvendo aquele problema, dias depois ele esteja novamente envolvido no problema. Pode, porque o livre-arbítrio é o subjugado. Se ele quiser continuar no vício, naquele comportamento, isso é um problema dele, né? Então tudo tem um limite. Então como é que a gente pode, o que é que nós podemos fazer, só para a gente terminar, já está no fim? Esse está aqui. Acho que eu perdi. Peraí. Isso aqui é um seminário, tem muita coisa aqui. Os médios. Daqui. Então, o que é que nós podemos fazer para nos protegermos da obsessão? É fazer o que Jesus pediu: orar
e vigiar. Mas como orar e vigiar? Conforme diz lá em cima, eu coloquei a Joana diante, não basta que eu reze 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 10 Salve Rainha, como nós aprendemos na Igreja Católica, e achar que o problema vai estar resolvido. Não é esse tipo de oração. A prece, conforme a doutrina espírita esclarece, seja lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte final que tem, ou num livrozinho específico sobre a prece, é você se recolher, pelo hábito de se recolher, de se comunicar com o seu anjo guardião, não é? Expor pelo sentimento o que você está precisando. Porque a prece repetida, lida, ela tem a sua importância, mas tem uma importância relativa. O importante é você dizer para ele qual é a sua necessidade, o que é que você está precisando. Aí ele vai te atender conforme o seu merecimento, conforme as circunstâncias. Ele vai te atender. Se não for possível atender, não irão faltar inspirações positivas para que você mesmo resolva os problemas. Porque nós estamos aqui, temos que entender, para aprendermos a vencer as dificuldades. Porque nós, um dia, todos nós seremos igual a Jesus, espíritos perfeitos, que é o nosso objetivo. E ele mesmo disse isso, que nós iríamos fazer o que ele faz e muito mais. Então, nós precisamos aprender a vencer por nós mesmos as dificuldades, porque senão não seremos espíritos iguais a ele, né? Então, a oração é nesse sentido. E também buscar fazer o quê? Estar em estado de oração. O que é estar em estado de oração? É ocupar o tempo com coisas positivas, com o trabalho, com a caridade, com o estudo. Se você não está ocupando o seu tempo positivamente, você está saindo desse estado de oração, está abrindo brecha para as influências espirituais negativas. Porque se você está fazendo coisas negativas, você está demonstrando, como a gente viu no texto, os seus gostos, as suas tendências, e eles estão observando para poder o quê? Para poder te influenciar. Aí é que está o detalhe. E a vigilância? Como é que se exerce essa vigilância? Temos aqui um texto do Manuel Filomeno de Miranda. Ele fala assim: assaltada por vibrações negativas, a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde. Então ele dá 4 exemplos de estados de falta de vigilância. E aqui embaixo nós temos vários outros estados também que representam a nossa invigilância. Quando nós estamos o quê? Revoltados, com ódio, com ideias negativas, com tristeza prolongada, porque a tristeza ela tem que ter um tempo. Se você alimenta a tristeza indefinidamente, você vai parar onde? Na depressão. Não é? A tristeza ela tem que ser, ela é normal, todos nós temos o direito de sentir a tristeza, mas só que você precisa sair dela. Se você alimenta ela indefinidamente, você está abrindo uma brecha. Está abrindo uma brecha. Né? Estados de depressão, de pessimismo, de ciúme, de medo, de avareza, como a gente viu aqui no exemplo do texto, de egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, sexo desequilibrado, etc. Todos esses aqui são exemplos de estados de invigilância. Aí o que ele fala? Então, a mente, ela logo vai registrar a interferência. E por que não se ajusta a um programa educativo da vontade? O que está acontecendo? Nós não educamos a nossa vontade. Nós nos deixamos arrastar pelo que os outros querem. A gente vê um comportamento que aparece na televisão, daqui a pouco está todo mundo fazendo. Às vezes você nem quer fazer aquilo, porque todo mundo faz, eu também vou fazer para poder receber uma aprovação da sociedade. Então eu preciso educar a minha vontade, ou seja, o que é que eu quero da vida? Né? O que é que eu quero? Eu quero isso. Então eu vou e faço, é claro, mas um querer, sem ser um querer egoísta, sem querer prejudicar a ninguém, que seja um querer positivo para mim. Então,
essa mente que não se ajusta a um programa educativo da vontade, ela vai o quê? Vai receber um impulso da ideia, como nós vimos no vídeo, permitindo-se aceitar a sugestão perturbadora, como aconteceu no vídeo, que agasalha e vitaliza sob natural acomodação dos complexos e recalques, dos comportamentos pessimistas ou exaltados que são peculiares a cada qual. Então, com base aqui nesses exemplos, a gente vai entender que, para não sermos vítimas das obsessões, precisamos nos educar, criando o hábito da oração e da vigilância. E assim, a gente vai poder ter o quê? Uma vida mais tranquila, poder caminhar com mais serenidade, poder aprender as coisas positivas e, gradativamente, sem pressa, chegar ao nosso objetivo, que é a perfeição espiritual. Ok? Agradeço a casa pela oportunidade de trabalho, o tempo já encerrou, e até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.